Olá, turma 202, turma 301, turma 302, grupo de educação financeira, tá? Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. Bom, eu deixei esse gráfico aqui, que foi nosso último gráfico que nós vimos sobre juros compostos, o comportamento de um empréstimo de R$100 mensal, né, que vai render de juros compostos, numa taxa percentual de 10%. Por que eu deixei isso aqui? Porque nós vamos trabalhar hoje análise de gráficos estatísticos, tá? Só para te relembrar como se comporta no gráfico cartesiano os juros compostos. Ele vai ter sempre essa característica, ele vai fazer essa curva, tá? Ou seja, cada mês, nesse caso, como o reajuste é 10%, ele vai sempre calculando juros em cima de juros, que é diferente do gráfico dos juros simples, que é uma reta, tá? Retilínea, ou seja, é um gráfico retilíneo, é só uma reta. Porque o cálculo sempre, o percentual, é calculado em cima do capital inicial, R$100. Então, 10%, 110, mais 10% de R$10, 120, 130. Já no juro composto não, é juros em cima de juros. Por isso que cada um se comporta diferente. Este aqui é o gráfico exponencial, tá? Professor, e o gráfico dos juros simples? Só rapidinho, só para a gente relembrar. Lembre-se que está na nossa aula passada, está lá gravado. Só acessar o canal Matemática JV. Então, o gráfico ele se comporta dos juros simples. Eu empresto R$100 e a cada mês vai aumentar R$10. Então, você tem um gráfico retilíneo. Ok? Uma reta. Já o gráfico composto, ele forma uma curva. Já é um gráfico exponencial. Certo? Bom, isso aqui é só para nós pegarmos o gancho da última aula, já que a aula de hoje é análise de gráfico estatístico. Logo pela manhã eu mandei uma lista de exercícios para vocês e aí nós vamos resolver esses exercícios. A aula de hoje, 4/9/2024, canal Matemática JV. Tá? Esse aqui é o canal no YouTube, Matemática JV, que é o nosso canal de reforço de matemática, certo? Então hoje nós vamos ver análise de gráficos. Eu vou tirar os dados da lista de exercícios que eu mandei hoje de manhã para vocês. Tá? Logo pela manhã eu mandei um gráfico para vocês, uma lista de exercícios, tá? Que equivale a 2 laudas de folha, tá? Com os exercícios de análise de gráfico. Esse primeiro aqui que a gente vai ver vai ser um gráfico em setores. Professor, tem alguns avisos para dar? Vou dar no final da aula, eu dou o aviso para vocês, que são avisos importantes para a gente. Ok? Vamos lá para a nossa primeira questão. Um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizou uma enquete, ou seja, uma pesquisa com seus alunos para entender melhor as áreas mais importantes para eles, segundo suas preferências profissionais. O resultado da pesquisa é mostrado no seguinte gráfico. Então, o que ele te deu? Ele te deu um gráfico em setores, onde foi feita a pesquisa sobre as principais áreas que os alunos pretendem estudar, que são as áreas que nós fazemos a prova do Enem, é isso? Ele deu aqui, primeira questão, um gráfico em setores. E esse gráfico é dividido em 4 partes, 4 áreas, 21%, equivale à área de matemática, tá? Verifica o gráfico de vocês, eu já mandei, está lá na página de vocês. Depois, ciências humanas, é um pouco maior, 24%, ciências humanas. Depois ele deu ciência da natureza, 30%,
ciência da natureza, química, física, biologia e, por último, ciências humanas, que deu 25%. Ciências humanas, ok? Olhe bem, foi feita uma enquete, uma pesquisa com os alunos, um grupo de alunos que vão fazer a prova do Enem, sobre as áreas que eles pretendem, mais eles gostam, mais eles se identificam. 24% ciências humanas, 21% matemática, 30% ciência da natureza, química, física e biologia e 20% ciências humanas. Esse foi o primeiro lugar. Para os alunos que votaram na área com maior representatividade, lembre-se que ao ler o problema, leia o enunciado 1, 2, 3, com calma, tente entender aquilo que ele está lhe pedindo, está lhe dizendo. Vá com calma, faça a leitura com calma para entender. Para os alunos que votaram na área com maior representatividade, qual foi a maior representatividade? Ciência da natureza. Então, em cima dele que ele quer que você trabalhe, tá? Foi feito um questionamento, desta vez acerca da profissão pretendida, tá? Para os alunos que votaram na área com maior representatividade, ciência da natureza tem 30%, foi feito um questionamento, dessa vez acerca da profissão pretendida. Desses foi obtido o seguinte gráfico. Então ele vem falando todas as profissões, tá, que estão aí. Considerando que 200 alunos responderam à pesquisa, tá? O número de alunos desse curso que pretendem cursar medicina. Então, primeira coisa que você vai fazer, o número de alunos que pretendem cursar medicina é, primeiro, eu preciso saber quanto é 30% de 200. Tá? Preciso saber. Por quê? Eu vou ter o total de alunos que pretendem estudar ciência da natureza. Esse é o primeiro. Depois eu vou fazer um outro cálculo de porcentagem para saber quanto desses alunos da ciência da natureza pretendem, em quantidade, cursar o curso de medicina. Então você vai ter que fazer 2 cálculos. Ok? Porcentagem é igual que a parte do todo vezes 100% dividido pelo todo. Porcentagem parte do todo dividido pelo todo. Então, ele te deu aqui uma porcentagem de 30%, olha, porcentagem de 30%, te deu o todo, que equivale a 200 alunos, então ele quer saber a parte do todo em quantidade que gostam mais da área de ciência da natureza. Então, quais são os dados aqui? Porcentagem 30%, certo? Todo 200 alunos que fizeram parte da primeira pesquisa. Com isso, eu determino a quantidade da parte do todo, que são esses 30%. Ok? Porcentagem 30% é igual a parte do todo vezes 100% dividido pelo todo, 200 alunos. Por enquanto, eu vou fazer esta multiplicação. Esse 30% é o seu denominador 1, muito bem. Parte do todo vezes 100, 100 parte do todo dividido por 200. 0 no antecedente, 0 no consequente, o que nós fazemos? Cancelando. Então vai ficar 30% dividido para 1 é igual a 1 vezes parte do todo, dividido por 2. Calculando 1 vezes a parte do todo, 30 vezes 2, 60. 60 alunos em quantidade preferem a ciência da natureza. Ok?
Professor, é necessário calcular os outros? Não, não há necessidade nenhuma, nem deve, porque senão vai ser trabalho desnecessário. Ele só quer que tenha maior representatividade, que é a ciência da natureza. Ok? Dê uma boa olhada aí, gente. E agora, professor? Agora nós vamos calcular a porcentagem que prefere medicina. Específico, medicina. Agora, esse vai ser o todo, a porcentagem os 10%, então ele quer a parte do todo de novo, só dos alunos que vão da área da natureza que querem fazer medicina. Tá? Vamos lá? Então, calculando. Vamos lá. Porcentagem 10%. O todo, agora são quantos alunos? O todo, 60 alunos. E nós acabamos de calcular. Então, de novo, quero a parte do todo que prefere o curso de medicina, que equivale a quanto? A 10%. Porcentagem 10%, vezes a parte do todo, vezes 100%, dividido pelo todo, que equivale a 60%. Aqui denominador 1, 10% dividido por 1 é igual, parte do todo vezes 100, 100 parte do todo dividido por 60. Cancela um 0 e um 0, 1 vezes 10 da parte do todo, 10 parte do todo, 10 vezes 6, 60. Como eu quero calcular a parte do todo, 10 que está multiplicando passa dividindo, 0 antecedente, 0 consequente cancelo. Então a parte do todo são 6 alunos, o que preferem o curso de medicina. Pronto, gente. Então aí está feito o cálculo. Toda a calma, todo o controle. Essa fórmula de porcentagem nós trabalhamos muito na sala de aula. Tá? Então ela já está bem clara na cabeça de vocês. A questão é ler o enunciado e entender o que ele quer que você faça. E com isso tem que ter calma. Lê uma vez, lê 2 vezes, até você entender o que você quer. Ok? Dê uma boa olhada aí, gente. Próxima questão é um gráfico em linhas. Esse primeiro exercício é um gráfico em setores. Não é gráfico em pizza, como as pessoas falam por aí, é gráfico em setores. Cada um daqueles passos representando uma área da ciência, da em porcentagem, é uma área. Tá? Então, dê uma boa olhada. Vamos lá para a segunda questão. Olhem bem, gente. O que diz a segunda questão? Uma pesquisa levantou o total de livros lidos por todos os alunos de uma escola por mês, e indicada no gráfico em linha abaixo. Uma pesquisa levantou o total de livros lidos por todos os alunos de uma escola por mês, está indicada no gráfico abaixo. Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte: isso faz assim, dá uma linha, né? Aí tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, a reta horizontal, o eixo X, ele está se referindo aos meses do ano. Cada mês foi feito um levantamento da quantidade de livros lidos por esses alunos. E aqui em cima nós temos o gráfico que mostra a quantidade. Janeiro,
18, fevereiro, 20, março, 22, abril, 28, maio, 25, e, ou seja, uma evolução, aqui já começa a ter uma pequena queda. Em junho, 23, depois sobe um pouquinho de novo para 26, em agosto cai para 21, em setembro sobe para 27, em outubro cai para 24, em novembro cai para 19, vixe. E em dezembro para 17. Ok, gente? Então, uma pesquisa levantou o total de livros lidos por um aluno por mês, tá? Está indicada no gráfico em linha. Então, aqui estão os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E a quantidade de livros que eles leram, tá, no decorrer desse mês. Tá? O mês em que os alunos leram a maior quantidade de livros, primeira pergunta. O que leram a menor quantidade de livros, segunda pergunta. E a média aritmética de livros lidos por mês no ano são, respectivamente. Então, a gente faz aí 3 perguntas. Que mês leram mais livros? Aqui fica fácil visualizar no gráfico, é isso que serve o gráfico. É você analisar dados, ver se você conseguir logo tirar uma conclusão rápida. Em que mês você leu menor quantidade, menos livros? O terceiro é que vem o cálculo, que ele quer saber a média de livros lidos no ano, tá? Que é a média aritmética, certo? Então, maior quantidade de livros, aqui é fácil, no gráfico já dá para visualizar. Maior quantidade, 28 no mês de abril, que está 28 livros, supera todos os outros dados. Menor quantidade, agora é menor, estou colando no gráfico, dezembro, 17 livros. Pronto. Agora falta o que? A média de livros que se leu no ano, que é a média aritmética. Hoje pela manhã eu estava visualizando aquela plataforma Plural, lembra-se do Plural? Nós trabalhamos muito na época da pandemia, que tínhamos de fazer aquelas atividades. Lá tem um diagnóstico avaliativo da nossa turma. E a média aritmética, média ponderada, mediana e moda, a gente caiu muito. De todas as disciplinas, equações, porcentagem, probabilidade, o que menos a gente pontuou foi no cálculo de média, tá? Medida de tendência central, ou seja, aquela nota que tem a função de representar as outras. A gente caiu muito, então a gente vai ter que revisar e muito sobre essa questão, tá? De medida de tendência central, mediana, moda, média ponderada. Precisamos fazer esse cálculo, não podemos cair tanto assim, o assunto não é tão difícil, tá? Dá um pouquinho de trabalho, dá, porque você tem que calcular mesmo, tá? E a medida da dispersão, tá bom? Variância, desvio padrão, a gente vai ter que trabalhar isso de novo. Professor, como é que eu faço para calcular a média? O que é a média aritmética? É a soma de todas as quantidades dividido pelo total de quantidade somada. Tá? Então, esse é o cálculo para se determinar a média aritmética. Então, como é que eu vou fazer? Vou somar esses daqui, esses dois, vou somar esses dois,
vou somar esses dois, vou somar esses dois, vou somar esses dois, vou somar esses dois. Maneira fácil. Ou então já coloco aqui logo na tabela. Média aritmética é 18, mais 20, mais 22, mais 28. Só que isso vai dar um trabalho muito para a gente somar um por um. Então, eu vou somar de 12 em 12. 18 mais 20 é 38. Depois eu somo todo mundo, tá? 22 mais 28 dá 50. Ó, 2 mais 8, 10, sobe 1. 2 mais 2, 4, 5. 25 mais 23 dá 48. 26 mais 21, 47. Ó, se torna mais fácil. Eu já estou somando todo mundo, só vou fazer por parte. 27 mais 24 dá 51. 7 mais 4, 11, sobe 1. 2 mais 2, 4, 5. 19 mais 17 dá 36. 9 mais 7, 16, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. O que é que eu faço agora? Agora eu vou somar eles. Vou fazer a soma agora de novo de 2 em 12. 38 mais 50. 48 mais 47. 51 mais 56. Para facilitar meu cálculo, fazer aquele monte de soma. 28 mais 50 dá 88. Ali, ó, 88. 48 mais 57. 8 mais 7, 15, sobe 1. 4 mais 4, 8, 1, 9, 95. 51 mais 36 dá 87. 1 mais 6, 7. 5 mais 3, 8. Agora eu vou para a média aritmética. Agora já são 3 valores, fica fácil. 88 mais 95 mais 87 dividido para quanto? 12. Professor, você já só está somando 3 números, mas lembre-se que ele é a soma de 12 números, que é a média aritmética. É a soma de todos os números dividido pelo total de números somados. Então, não são 3 números, são 12 números. Ok? Então, vai ficar 88 mais 95 mais 87. Somando. Dê uma boa olhada aí, gente. Tenta entender, tá? 8 mais 5. 8 mais 5, 13. 13 mais 7, 20. Sobe 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 9, 19. 19 mais 8, 27. Então dá 270. Tá? Olhem bem, 270. Ok, gente? Então, 88 mais 95 mais 87, somando dá 270, dividido para 12. Ok? Fazendo a divisão, nós vamos ter a média de livros que foram lidos durante esse ano. Ok? Não esqueçam. Maior mês, maior leitura, abril, foram 28 livros. Menor, dezembro, que foram apenas 17 livros. Qual foi a média de livros que se leu no ano todo? Uma média aritmética, que é a soma de todos os números, ou seja, 12 números somados, dividido pela quantidade no somado 12. Mas para facilitar o cálculo, eu não vou colocar 12 números, porque isso vai dar um trabalho. O que eu faço? Fiz a soma de 2 em 2. Tá? Então você vai ter 6 números. Depois somei de novo 2 em 12, agora você vai ter a metade, que são 3 números. E ali nós temos 270. Agora é só dividir para a gente calcular a média aritmética. Olhem bem, gente. Então, 270 dividido por 12. Como aqui eu tenho 2 números divisor, eu pego 2 números no dividendo. Qual é o número que multiplicado por 12 tem que ser igual ou um pouco menor que 27? Não pode ultrapassar. Se eu fizer por 3, 3 vezes 12, 36.
e não passar de 27. Então não dá por 3, dá por 2. 2 vezes 12 é 24. 24 para 27 faltam 3. Baixa quem? O 0. Lembre-se que eu não estou acrescentando o 0. Vou baixar o 0, então ainda não preciso da vírgula. Só que eu tenho que acrescentar o 0. 30 por 2, de novo. Por 3 não dá, porque 3 vezes 12, 36. E ultrapassar não pode, então é por 2 de novo. 2 vezes 12 é 24. 24 para 30 faltam 6. Agora sim, eu vou acrescentar um 0. E aqui no quociente eu acrescento uma vírgula. 60 dividido por 12. 2 vezes 12, 24, muito baixo. 3 vezes 12, 36, está baixo. 4 vezes 12, 48, olha só, 48. Vamos tentar por 5. 5 vezes 12. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 60, certinho. 5 vezes 12, 60. Para 60 não falta nada. Pronto. Daí nós temos a quantidade de livros que foram lidos no decorrer do ano. Foram lidos em média 22 livros e meio. Tá? 22 livros e meio foi a média de livros que foram lidos no decorrer deste ano. Tá bom? Pessoal, como é que eles poderiam pedir também para fazer um outro cálculo? Qual é o item? Abril, dezembro, 22,5. Item D. Eles poderiam também pedir, tá? Quais os meses onde os alunos leram acima da média da leitura do ano. E aí você vem abaixo da média, porque deu 22, foram 22 livros e meio. Então, 28, 25, 23, 24, 27, 24. Então, os meses de abril, maio, junho, julho e setembro e outubro. Foram os meses onde os alunos leram acima da média anual. Ok, gente? Então, o primeiro exercício eu vou deixar para que vocês possam fazer. A gente faz a resolução, porque o tempo aqui do relógio do celular já vai dar 30 minutos de aula. Rapidinho passou, né? Pois é, mas a memória do celular é muito baixa. Então, 30 minutos ele para a gravação. Ó, já tem 28 e pouco, tá bom? Bom, só para dar uns avisos para vocês rapidinho. Então, o terceiro, esse exercício te resolve em sala de aula o primeiro, tá certo? Olhem bem, não esqueçam que dia 21 nós vamos ter a realização da Olimpíada de Educação Financeira. Já fiz a inscrição de vocês, tá? Na Olimpíada, vocês estão inscritos. Quando retornarmos para a escola, para a semana que vem, uma ótima, excelente notícia, eu vou estar entregando para vocês o login e a senha para vocês poderem acessar. Lá é muito legal. Entrei na página dos professores, tem muita informação, tem vídeo. E não se preocupe que os vídeos são de 3 minutos, 4 minutos. E tem porcentagem, tem juros simples, tem desconto, tem inflação. Ok? Então, dê uma acessada. Semana que vem eu vou estar entregando para vocês, assim que nós retornarmos para a escola. Esta semana, a partir de hoje, quarta-feira, dia 4, nós temos nós voltado à escola, porque eles já estão na fase de conclusão, né? Concluindo já a nossa querida, tão esperada reforma. A escola está belíssima. Para a semana que vem, já vai estar fazendo a inauguração. E para outra semana, para nós começarmos o nosso trabalho ativamente. Precisa vencer muito conteúdo. Ontem, uma colega do terceiro ano me deu uma listagem de conteúdo que ela quer que eu faça. Ela gostaria que eu fizesse uma revisão. E eu achei legal, porque são conteúdos interessantes. Tá? Ela tem média, probabilidade, equação exponencial. Eu gostei. Aí eu acrescentei mais algumas para a gente poder fazer essa revisão até nós retornarmos para a escola realmente. Eu vou estar gravando vídeo, pelo menos 1 ou 2 vídeos por dia e disponibilizando para vocês no nosso canal Matemática JV. Então não esqueçam de acessar. Lá no finalzinho dê um like se gostou e um dislike se não gostou. Mas participe. Qualquer informação coloque lá
E se quiserem algum assunto para eu fazer a revisão, é só mandar para o professor, faça uma revisão deste assunto que eu farei aqui no nosso canal. Ok, gente? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, galera.